Olá, está começando o Jornal da Câmara com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Vereador denuncia falta de entrega de leite em escolas públicas municipais. Moradores de Guarulhos reclamam da falta de médicos em UBSs da cidade. Câmara rejeita projeto que sustaria decreto de extinção da Proguaru. Vereadores mantêm veto parcial em projetos sobre contrapartida financeira por uso do solo. É o que você confere a partir de agora. O Jornal da Câmara começa com prestação de serviço. Atendimento do SOS Racismo, da Defensoria Pública, orientação de emprego, assistência social e exames médicos. O projeto Igualdade Racial em Ação vai oferecer tudo isso e muito mais. Confira detalhes. Dia 18, das 10 da manhã às 4 da tarde, acontece a segunda edição do projeto Igualdade Racial em Ação. O evento é organizado pela Subsecretaria de Igualdade Racial de Guarulhos e reúne uma série de serviços públicos para a população, integrando atividades culturais, educativas e sociais, como o Programa de Coleta Seletiva e Educação Ambiental, o atendimento social pelas equipes do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, do SOS Racismo, do CIET, Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda, e da Defensoria Pública do Estado, além de ações de atenção e defesa da mulher, atendimento ao migrante, exposição sobre personalidades negras, feira de economia solidária e testagens rápidas de HIV e hepatites. O projeto Igualdade Racial em Ação acontece no Centro de Integração da Cidadania, o SIC Pimentas, na Estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes. No sábado, dia 11 e domingo 12, tem Carna Rock com músicas autorais de bandas independentes. A transmissão será feita de forma online. Este ano, o Carna Rock vai acontecer nos dias 11 e 12 de setembro, das 3 da tarde às 10 da noite, com transmissão online. A edição 2021 priorizou bandas independentes de Guarulhos com músicas autorais. Entre os participantes estão Screams of Hate, Resistência Terminal, Firegun, Ghetto Hardcore, CR13, Reboco, Sangue de Android, Gestos Grosseiros, Cyanogaster e Rise of Discord. As transmissões podem ser curtidas pelo Facebook e pelo YouTube da Associação Cultural Rock Guarulhos, que organiza o evento. Gratuito, o Carna Rock foi financiado com recursos da Lei Aldir Blanc, Lei Federal de Auxílio Financeiro ao Setor Cultural durante a pandemia do novo coronavírus. A Câmara recebeu a visita de Rafael Parreira, gestor da unidade Guarulhos do SEST Senat, instituição de serviço e aprendizagem do Sistema S voltada ao segmento de transporte. No dia 3 de setembro, a Câmara Municipal recebeu a visita de Rafael Parreira, diretor da unidade Guarulhos do SEST Senat, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Representando o presidente da Câmara, o gestor de Planejamento Estratégico da Administração, Sérgio Luiz Deboni, e o coordenador de projetos estratégicos da Câmara, Devanildo Damião, receberam o convidado e se comprometeram em retribuir a visita do SEST Senat à nova sede ainda este mês. Damião destacou o objetivo de fortalecer o relacionamento com a entidade. Como nós temos hoje, né, a presidência da Câmara, de forma bastante democrática, que quer estreitar laços com a sociedade civil, eles vieram para apresentar algumas propostas de projetos e essa primeira visita foi para você estar instigando a melhoria no relacionamento com o Legislativo. Dentro do hall de ações do SEST Senat, estão cursos, né, que eles desenvolvem, né? Alguns dos cursos poderiam ser compartilhados, a própria Escola do Parlamento, que é outro projeto muito importante do Legislativo, né, na presidência do Fausto Martello. E também, né, eles têm toda uma gama de serviços que eles oferecem às empresas que estão associadas, aos funcionários, né? Eles têm odontologia, psicologia,
e um conjunto, né, de serviços que podem beneficiar a população daqueles que estão associados. E eles estão com a proposta, né, dentro da diretoria, com Farrell, Parreira, de estar ampliando para algumas empresas que têm conexão com a questão da logística e do transporte. Então há a possibilidade de se ampliar. E ele quer fazer esse convite a toda a comunidade, e especificamente, né, a Câmara Legislativa, para que se possa ampliar esse relacionamento. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a inclusão do Dia Municipal da Conquista do Voto Feminino no Brasil no calendário de eventos da cidade. Na reunião virtual de 8 de setembro, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa analisou 8 itens entre projetos, emendas e substitutivos. Uma das propostas a receber parecer favorável inclui no calendário de eventos de Guarulhos o Dia Municipal da Conquista do Voto Feminino no Brasil, a ser celebrado em 24 de fevereiro. O presidente da comissão, vereador Ticiano Americano, do Cidadania, comentou a relevância do projeto da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, e citou a necessidade de algumas alterações. É um projeto muito importante. Isso mostra a força da mulher, né? E a gente até brinca. O lugar da mulher é onde ela quiser. O projeto tem algumas questões técnicas que vão ser ajustadas aí, feito através de emendas pela nossa comissão. Uma é da linha que mudou, onde a vereadora sugeriu, já foi ocupada. E a outra é uma questão que a gente não pode autorizar o Poder Executivo algo que já é de sua competência, né? Então, questões simples que serão ajustadas, mas um grande ganho para a cidade e, sem dúvida, para a mulher, né? Para o voto feminino. É um orgulho para nós. A reconvocação do ex-chefe de divisão de tributos imobiliários da Secretaria Municipal da Fazenda, Odenir Valero, para prestar esclarecimentos sobre possíveis problemas na arrecadação do IPTU, dividiu opiniões na Comissão de Administração e Funcionalismo Público. Em reunião realizada dia 8 de setembro, a Comissão de Administração e Funcionalismo Público discutiu a possibilidade de convidar o ex-chefe de divisão de tributos imobiliários da Secretaria Municipal da Fazenda, Odenir Valero, para prestar esclarecimentos no Legislativo. O objetivo era ouvir o servidor sobre possíveis irregularidades relacionadas ao cadastro imobiliário do município. O presidente da comissão, Jorginho Mota, do PTC, defendeu o convite, mas por 2 votos a 1, a comissão decidiu não chamar o servidor. A reunião de funcionalismo tratou de alguns projetos, mas tratou de uma questão muito importante, que é a questão lá de convidar o senhor Odenir para vir prestar esclarecimentos sobre os 42 mil processos que estão parados na Secretaria da Fazenda. Infelizmente, a comissão, na sua maioria, decidiu passar a bola para a Comissão de Finanças, né, que deverá, acredito, convocá-lo, né, a prestar esclarecimentos. Eu fui bastante claro que o meu posicionamento era contrário, porque este vereador levantou a irregularidade, independente da comissão, né, de funcionalismo público, do qual eu sou presidente. Eu, enquanto parlamentar, enquanto vereador dessa cidade, vou continuar fiscalizando e vou até o fim. Independente se a Comissão de Finanças não convocá-lo a prestar esclarecimentos, este vereador vai fazer o papel que tem que ser feito. Além disso, os vereadores também analisaram 3 projetos. Somente um deles recebeu parecer favorável. O item trata de um termo de ajustamento de conduta sobre a relação funcional entre administração e servidores. A partir de agora, trazemos a você os principais detalhes da sessão plenária de quarta-feira, dia 8. Todos os projetos de lei encaminhados à Câmara precisam passar ao menos por uma comissão técnica permanente antes de ser colocado em votação. O vereador Lamé pretende que, a partir de agora, as comissões avisem aos autores o início da análise das proposituras.
Durante a sessão do último dia 8, o vereador Lamé, do MDB, reclamou que não foi avisado pelas comissões sobre as discussões acerca do projeto de sua autoria, que proibia a distribuição de sacolas plásticas nos comércios. O vereador disse que gostaria de ter participado do debate. Eu fiquei sabendo pela mídia e pela internet que a comissão convocou entidades da área comercial para discutir o assunto e que o autor do projeto, no caso seria eu não fui avisado, presidente. Então eu acho que as comissões deveriam, quando vão discutir algum assunto de interesse de algum vereador, da autoria de algum vereador, que ele seja avisado pela internet, pelo e-mail, pelo WhatsApp, enfim, são meios fáceis de comunicar. Portanto, eu faço esse apelo para que a presidência oriente as comissões a orientar os técnicos da casa a avisar os autores da propositura quando tem alguma discussão em relação à matéria de interesse. O presidente da Câmara, Martelo, do PDT, deixou explícita a recomendação de que os autores dos projetos sejam avisados quando suas proposituras estiverem em análise nas comissões. Quando haver projeto de algum vereador, que comunique o vereador, que o vereador tem com certeza interesse naquilo que se está discutindo. Então a minha orientação é essa. Obrigado a todos. Nenhum outro vereador manifestou-se sobre o assunto. A possível extinção da Proguaru voltou a ser debatida entre os vereadores. A sessão do último dia 8 trouxe à tona a discussão sobre a extinção da Proguaru. Alguns vereadores falaram sobre o referendo popular. Geleia Protetor, do PSDB, disse que há uma decisão judicial que impede a aplicação do referendo. Gostaria hoje de poder trazer à sessão a resposta do TRE sobre o referendo. Como já imaginava a forma que foi feito, encaminhado o pedido de maneira direta, sem consultar esta Casa Legislativa, foi errada. Portanto, o referendo foi indeferido. O presidente da Câmara, Martelo, do PDT, respondeu ao vereador Geleia. Martelo afirmou que vai acatar o que a justiça determinar. Respondendo aqui a fala do vereador Geleia, ele entrou com uma ação dizendo que era irregular, inconstitucional o presidente passar as 14 mil assinaturas para o TRE. Nós achamos que era legal, tanto é que o processo que o vereador Geleia entrou na justiça, ele não prosperou. Foi indeferido a liminar e está para ser julgado ainda. O TRE se antecipou e disse realmente, por outras palavras, que teria que passar pelos vereadores. Eu acredito que o que eu fiz? Eu recebi 14 mil assinaturas, fiz um ofício e encaminhei para o TRE. O TRE resolveu dizer que está irregular, vai intimar o presidente da Câmara para que a gente se pronuncie, vamos fazer um recurso e vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, eu estou aqui como interlocutor das 14 mil assinaturas para o TRE e para a instância superior. Então eu acho que devemos aguardar o que vai acontecer e a justiça é soberana. O que a justiça resolver, para mim tá resolvido, tá tudo bem. Mas Maurício Brinquinho, do PT, ressaltou que a questão ainda está em andamento na Comissão de Estudos da Câmara e pediu apoio dos vereadores para um decreto legislativo que impede a extinção imediata da empresa mencionada. Nós estamos ainda com uma comissão de estudos que está analisando os prós e contras dessa extinção. Estamos com um laudo contraditório, que até agora não foi explicado, um laudo de valor mais quase 40 mil cada página, e até agora não foi bem explicado, né? Então, diante disso, a bancada dos vereadores do PT, mais alguns outros vereadores e vereadoras, assinaram o meu PL decreto legislativo, que está no item 41,
que surge o Decreto Municipal 38.316, de 27 de agosto de 2021, o qual determina a extinção, dissolução, liquidação da Sociedade de Economia Mista Proguaru S.A. Por que eu estou dizendo isso? Porque o intuito é que a cidade, a sociedade guarulhense participe dessa questão. Mas o decreto foi rejeitado na própria sessão do dia 8. Nenhum outro vereador posicionou-se sobre o tema. E a discussão sobre a Proguaru tomou novos rumos com a análise de uma propositura apresentada por Maurício Brinquinho. O projeto, assinado pelo petista, pretendia assustar o decreto do Executivo que consolida a extinção da empresa. Com 22 votos contrários, 9 favoráveis e 3 ausências, a Câmara Municipal rejeitou e arquivou o projeto de decreto legislativo que propunha assustar o decreto municipal que determinou a extinção da Proguaru em 27 de agosto deste ano. O projeto foi apresentado pelo vereador Maurício Brinquinho, do PT, a pedido de funcionários da Proguaru que tiveram uma reunião com parlamentares e com o presidente da Câmara, Martelo, do PDT, em 1º de setembro. Antes da votação do projeto na sessão extraordinária de 8 de setembro, o vice-líder do governo, o vereador Geraldo Celestino, do PSC, encaminhou o voto contrário. Nós somos, presidente, pela rejeição do referido, deliberação do referido projeto 2564-2021. Pela rejeição. O presidente da Comissão Especial de Estudos que analisa a situação da Proguaru, Edmilson do PSOL, apontou que a empresa ainda está ativa e encaminhou voto favorável. Vejam vocês que nos assistem de casa, que o vice-líder do governo, ele já antecipou o voto dele, que é para orientar o restante da base do governo a votar contra esse decreto. E o que diz esse decreto? Esse decreto, ele susta os efeitos do decreto municipal que o prefeito fez na sexta-feira retrasada, dando mais um passo na extinção da empresa. Eu considero que aquele decreto que o prefeito fez é um decreto que não produz efeitos imediatos, porque outras medidas devam ser tomadas, como escolha da eleição da comissão liquidante, levantamento de bens. Então, ou seja, o prefeito está querendo, na verdade, correr contra o tempo para dizer para o Tribunal Regional Eleitoral que ele já extinguiu a empresa. Porém, a empresa continua trabalhando, inclusive em obras do governo, inclusive em obras que o próprio gabinete do prefeito pede. Eu queria declarar aqui meu voto favorável ao decreto. Na sequência, os vereadores do PT, professor Rômulo Ornelas, Janete Rocha Pietá e o autor do projeto, Maurício Brinquinho, expressaram voto favorável ao decreto legislativo. Apesar da autoria de ser do vereador Brinquinho, eu assino embaixo e encaminho a favor, em defesa dos trabalhadores da Proguaru. Mas eu votei contra a lei e acho boa iniciativa e também assino esse decreto legislativo. Essa experiência da Proguaru está fazendo a gente aprender novos caminhos. E o decreto legislativo pela primeira vez. Eu gostaria só aqui de acrescentar um pouco na minha fala a lembrança para os vereadores e vereadoras, primeiro, do atropelamento político, jurídico que acompanha toda essa questão do encerramento da Proguaru. Lembrar os vereadores e vereadoras que não houve nenhum parecer jurídico ou econômico para tal decisão no momento que o prefeito resolveu extinguir, né? Resolveu, tem até uma palavra, resolveu buscar essa lei, resolveu tomar como decisão própria a extinção da Proguaru. Por que eu digo isso? Ele avocou essa responsabilidade, não poderia, porque não houve procedimentos estatutários que são obrigatórios, inclusive por lei federal, para que tenha a criação ou extinção de empresas como a Proguaru. Após a rejeição do projeto, os vereadores Janete Rocha Pietá e Edmilson voltaram a manifestar a importância da Proguaru na prestação de serviços públicos para a cidade. Os vereadores Dr. Lécio Sandes, do Democratas, e Lucas Sanches, do Progressistas, destacaram que era importante deliberar o projeto para estimular a discussão.
É tradição deste legislativo sempre deliberar os projetos que entram na casa. A deliberação não tem nenhuma sintonia com relação ao mérito, ao voto, e os colegas vereadores sabem disso. E a gente sabe que após a deliberação é que aí o projeto encaminha para as comissões, entra em discussão, entra em debate. Então o que a gente viu hoje aqui foi toda a base do governo Guti, todos os vereadores, dizer não ao que um projeto entre em debate, entre em discussão. É isso que eu quero deixar claro. A gente já tem um rito, já tem um costume aqui de deliberar os projetos dos demais vereadores, assim como da prefeitura, até projetos que de repente a gente vai votar não depois em plenário, que a gente discorda no mérito, a gente tem o costume de deliberar os projetos. O assunto foi concluído com a manifestação do vereador Maurício Brinquinho sobre a rejeição da deliberação do projeto de decreto legislativo. Eu ainda estou indignado com a discussão da Proguaru e de que ela não vai para frente, e que os próprios aqui, vereadores e vereadoras da casa, não façam esse debate. É muito ruim isso, né? Eu insisto que a Proguaru, ela é uma empresa de base do governo. Ela dá uma base essencial para o governo, principalmente nas questões que o próprio governo não consegue resolver. Moradores de Guarulhos têm reclamado da falta de médicos em UBSs da cidade. O problema foi abordado pelo vereador Rafael Acosta. A falta de médicos em unidades de saúde de Guarulhos foi assunto de discussão durante a sessão extraordinária do último dia 8. Rafael Acosta, do partido DC, falou que a população tem reclamado da situação, mas defendeu a atuação da Secretaria de Saúde no município. Felizmente, a gente está ouvindo muitas reclamações dos pós-saúde, das UPAs, dos hospitais da cidade de Guarulhos. Esse vereador está trabalhando, fez alguns requerimentos, conversou com as gerentes dos pós, os diretores dos hospitais. Pode ter certeza, tenho certeza que o prefeito está fazendo o trabalho dele. Sabemos que tem muita coisa para ser feita ainda. Eu estou acompanhando a gestão do posto de saúde, dos hospitais, das UPAs, que é de tal importância para a cidade. Então, infelizmente, nos 3 postos de saúde de Cumbica, Soinco, Fumes e Mário Maca, sabemos que, infelizmente, está faltando bastante coisa. Tive uma reunião com o secretário, o doutor Ricardo Rui, expliquei para ele o que tem que ser feito, ele nos atendeu pontualmente e nós vamos tentar resolver isso da melhor forma e maneira possível. Mas o problema maior é no posto de saúde, no bairro Luiz Maca. Está faltando ginecologista, especialista, falta consultas lá, o pessoal não consegue marcar, falta de assistência social e psicológica. A vereadora Márcia Tasquete, do PP, disse que a contratação de médicos precisa ser feita com urgência e que a medida ajudará na economia dos cofres públicos. Nós estamos com falta de contratação médica em todas as UBSs, em todos os locais, inclusive estamos perdendo médicos especialistas no CEMEG por conta de horas que não estavam colocadas da forma que estão sendo colocadas para os médicos agora. Então, nós precisamos, com urgência, que o secretário de Saúde se manifeste e nos fale o porquê que não tem a contratação de médico. Com contratação médica urgente, os hospitais, inclusive, passam a dar economia para a nossa cidade. Porque o dia que tiver médico, o dia que tiver contratando médico e tiver as consultas médicas conforme deve ser, com certeza nós vamos economizar leitos de UTI nos hospitais e isso não vai ser bom somente para quem utiliza, vai ser bom para os cofres públicos. A vereadora Janete Rocha Pietá também apresentou queixas a respeito da falta de médicos, só que dessa vez na UPA Tabuão.
Na sessão extraordinária de 8 de setembro, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, criticou a falta de médicos não só na unidade de pronto atendimento, a UPA Tabuão, mas na cidade. O comentário foi feito ao justificar o requerimento de sua autoria, questionando o atendimento médico nesse equipamento de saúde. Existe uma demanda muito grande no PA, que eu chamo na UPA Paraíso. Ele mudou o nome, reinaugurou mudando o nome, mas os problemas continuam. Quais os problemas? Número muito reduzido de médicos. E não é só lá na UPA Paraíso, porque ali não adianta rebatizar o nome, todo mundo conhece como UPA Paraíso Tabuão, porque fica próximo. Mas é importante dizer que a nossa cidade está carente de médicos, está carente de remédios. E eu continuarei cobrando. O requerimento foi deliberado para envio ao Executivo. Nenhum outro parlamentar se manifestou sobre o tema. Todas as pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 foram cadastradas na plataforma do Sistema Único de Saúde. E por meio dessa plataforma é possível, inclusive, emitir o certificado de vacinação. Mas, de acordo com Janete Rocha Pietá, em Guarulhos, o registro desses dados vem apresentando problemas. Ao justificar requerimento pedindo informações sobre inconsistências no cadastro de vacinação contra a Covid-19 na sessão extraordinária de 8 de setembro, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, apontou problemas no registro das doses da vacina. O prefeito Guti fez o decreto 3828 de 2021, que a partir de 1º de setembro é necessário mostrar o comprovante de vacinação. E o que ocorre? Lógico, principalmente os jovens, senhor presidente, querem participar, ir a eventos, e os eventos, teoricamente, a pessoa deve apresentar o comprovante de vacinação. E o que ocorreu com um jovem que esteve lá na UBS São Ricardo? Ele tinha tomado a vacina e não tinha constado nos arquivos, principalmente no sistema que atualiza. Ora, isso é gravíssimo, porque a juventude, principalmente a juventude e qualquer pessoa que precise viajar para o exterior ou mesmo viajar para o Brasil, ele precisa de comprovar. E se criou um sistema de QR Code onde a pessoa pode levar esse registro até no seu próprio celular. Por isso, eu estou solicitando essa informação. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. A Câmara manteve o veto parcial do prefeito à emenda assinada por Geleia Protetor, que destinava parte dos recursos arrecadados com a loteria municipal para a criação de um hospital público veterinário. Durante a 46ª sessão extraordinária, dia 8, os vereadores discutiram e votaram um veto parcial do prefeito em projeto que cria a loteria municipal. A proposta havia recebido uma emenda do vereador Geleia Protetor, do PSDB, para que o dinheiro arrecadado fosse destinado à criação de um hospital público veterinário. Essa emenda foi vetada pelo Executivo. Voto a fazer uso na palavra, presidente, neste momento, para pedir aos nobres colegas, que me ajude, presidente, derrubar o veto do prefeito, que vocês todos sabem o carinho especial que eu tenho com o prefeito. Aí, nesse caso, eu não posso concordar com o prefeito, presidente. Então, eu peço a todos os colegas, prefeito, que o prefeito, antes de derrubar o veto do prefeito, a emenda proposta que era para o benefício para o hospital público veterinário, presidente. A arrecadação da loteria municipal, sem que na justificativa que o prefeito colocou, presidente, ele colocou que é inconstitucional, presidente.
mas gostaria de pedir aos nobres colegas que pudessem manter a previsão devida. Manter essa previsão devida, presidente. A importância, presidente, é representar a proteção animal, presidente. Os vereadores Edmilson, do PSOL, Maurício Brinquinho, do PT, e Janete Rocha Pietá, do PT, defenderam a derrubada do veto. Mas olha, estou nessa briga com o senhor. O Guti não poderia ter feito isso com você, com Vossa Excelência. Ele errou de novo, como está errando com a Proguaru, mas está errando aqui de novo. Tenho a impressão, vereador Gelé, que se a gente se unir, nós vamos derrubar esse veto. Uma injustiça muito grande pela falta de proteção que está tendo com os animais, do cuidado, porque existe muitas pessoas que têm seu pet, né? Tá lá criando com todo amor e carinho e às vezes tem dificuldades para levar esse animalzinho num hospital e precisa de um hospital público veterinário para isso. Nós sabemos que o prefeito diz que não tem dinheiro. Agora vai criar uma tal de loteria. Na loteria eu votei contra. Mas na sua emenda eu votei a favor. Porque sua emenda diria onde vai ser uma parte do dinheiro aplicada. Saiba que nós estamos tendo o agosto sem vacinação. Nós estamos tendo dificuldade, infelizmente, assim como crianças perderam os pais, alguns pets perderam seus protetores. Estamos tendo dificuldade de conseguir que esses animais, cachorros e gatos, sejam protegidos. O Estado também tem que proteger esses seres que têm sensibilidade, que sentem. Apesar do apelo, o veto foi mantido pela maioria do plenário. Os vereadores Paulo Roberto, do PTB, e Gilvan Passos, do PSD, justificaram o voto para manter o veto. A iniciativa de leis que disponham sobre criação, estrutura, atribuição, funcionamento, planejamento, regulamentação e gerenciamento de órgãos, serviços da administração pública, sobre a estrutura e planejamento, organização, funcionamento da administração municipal, criação de programas, são matérias exclusivas do chefe do executivo. Além do mais, esta matéria da criação de loterias são verbas específicas, são verbas, como nós costumamos dizer, carimbadas. Todos nós votamos naquele momento favoráveis à emenda. Sabemos do comprometimento, do trabalho, do compromisso que o vereador Geléia tem. Ratificando ou apenas acrescentando na justificativa do vereador Paulo Roberto, este projeto, quando veio para esta casa, a nível nacional, e na época foi lido sobre o parecer do STF, tudo, ele é claro aonde ele diz para onde pode ir assistência social, direitos humanos, saúde, educação, cultura e lazer. Lógico que eu, ouvindo os colegas, todos que falaram, vereador Brinquinho, no encaminhamento, na justificativa, vereador Edmilson, que falou muito bem, a vereadora Janete, enfim, todos os colegas que falaram, lógico que são favoráveis à causa da proteção animal, com certeza. Por isso, eu faço aqui um apelo ao vereador Geléia para que a gente possa sentar com o prefeito, vereador, e tentarmos de outra maneira, porque, infelizmente, neste projeto não cabe. Com a manutenção do veto, o projeto é publicado sem a emenda. E o veto parcial ao projeto que concede desconto na contrapartida financeira por uso do solo em Guarulhos também foi mantido pelos parlamentares. Na última sessão extraordinária, dia 8, os vereadores discutiram um veto parcial do prefeito em projeto que concede desconto na contrapartida financeira do solo criado. Uma emenda apresentada pelo presidente da Câmara, Martelo, do PDT, foi vetada pelo prefeito. Primeiramente, esse projeto de lei, eu fiz uma emenda que nada mais é do que facilitar as medidas mitigadoras para que as empresas pudessem vir à cidade, fazer seus projetos, enfim. É de interesse de conservar as empresas aqui no nosso
no nosso município, que pode trazer mais emprego, mais renda, frente ao movimento de migração para outros municípios, faça que os custos da sua implementação nessa localidade, em contrapartida às crescentes taxas e medidas mitigadoras exigidas pelo município, além de outras exigências que dificultam o seu licenciamento pleno, e o que reflete de empresas e empreendimentos, considerando ainda formas de evitar duplicidade de aplicação de contrapartidas financeiras, como medidas mitigadoras de trânsito, meio ambiente e drenagem do município. Então, essa minha emenda é para gerar emprego, para facilitar realmente as empresas que querem construir aqui na nossa cidade. Por isso eu fiz a emenda, peço que os vereadores votem contra o veto e assim a vida continua. Por 20 votos a 10, o veto foi mantido em plenário. Com isso, a emenda fica prejudicada. Os vereadores Leandro Dourado, do PTC, e Dr. Laércio Sandes, do Democratas, justificaram o voto contrário ao veto. Quando foi apresentada a emenda, eu fui um dos vereadores que assinou a emenda, né, junto com a propositura do presidente, Fausto Miguel Martello, e não poderia ser diferente. Eu não podia me abster nesse momento de seguir com a mesma linha de raciocínio que eu tive lá atrás e mantendo, né? Esse legislativo ele não pode se acovardar. Esse legislativo precisa enfrentar os temas e deixar que o judiciário decida por si. Não cabe matar no ninho matérias de relevância, pode ser para o segmento A, segmento B ou segmento C. Então a gente não pode simplesmente achar que todas as prerrogativas legislativas cabem ao chefe do executivo. Não é bem assim. Cabe interpretação de forma bem variada, e essa questão do zoneamento é um grande exemplo que nós fazemos de vira e mexe quando tem projeto de zoneamento, alguma mudança, alguma adaptação, inclusive deste zoneamento que foi votado em dezembro passado. Eu estava na comissão que dava parecer sobre a propositura e nós fizemos algumas adaptações, foi acolhida por legislativo anterior e foi sancionada pelo atual prefeito da cidade. Então, temos de deixar sempre bem claro que nós temos competência concorrente para legislar e não podemos nos acovardar e achar que tudo cabe ao senhor prefeito. Não é bem assim. A falta de entrega de leite para estudantes de escolas públicas foi abordada por Rômulo Ornelas. Durante a sessão extraordinária de 8 de setembro, o vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, repercutiu reclamações de munícipes sobre falta de distribuição de leite para alunos de escolas públicas municipais e cobrou esclarecimentos da Secretaria de Educação. Eu estou aqui acompanhando a sessão, votando e recebendo muitas mensagens aqui de mães de alunos reclamando o problema aí da falta da entrega de leite. Já faz muito tempo que esse leite não foi entregue. A gente já reclamou, os vereadores já falaram aqui, já falou, mas a gente pede aqui encarecidamente para a Secretaria da Educação, comunica à população, pelo menos passa um comunicado, passa nas escolas, comunica a direção da escola, pede para os vereadores da base, aí, o líder do governo, Gilvan Passos, conversa com o secretário da Educação para que comunique à população para dizer o que está acontecendo. Porque o vereador, a gente pede, os vereadores aqui pedem esclarecimento, mas, no entanto, um esclarecimento muito genérico, falta licitação, falta isso. Mas já faz mais de 4 meses, né, que não houve entrega de leite aqui na cidade. E a prefeitura tem como obrigação fazer isso. E não está explicando à população o que está acontecendo. Então, estou pedindo aqui para a Secretaria de Educação que comunique com a população, com as mães de alunos, sobre essa falta de entrega de leite aqui na cidade, já que é obrigação da Secretaria de Educação fazer isso. Na sequência, o presidente da Câmara, Martello, do PDT, se comprometeu a questionar o prefeito Guti sobre atrasos e falta de entrega de leite nas escolas. A Secretaria de Educação não teria que comunicar.
e sim comunicar o dia que vai dar o leite. É 1 bilhão por ano que consome da arrecadação dessa cidade. 1 bilhão. Não é possível que 1 bilhão não dá para comprar leite para as nossas crianças. É injustificável. Se vai vencer o contrato, 6 meses antes já tem que fazer outro. Isso chama-se planejamento. Então eu acredito que temos que falar com o prefeito, eu pessoalmente vou falar, para ver essa questão do leite, que é primordial. Todos sabemos que os primeiros 6 meses de idade é fundamental o leite. E todos sabemos também que até 2, 3 anos de idade o leite é fundamental. Criança bem alimentada, com certeza ela vai crescer saudável e vai dar muito menos despesa para o município, em hospital, em médico e coisa que o valha. Nenhum outro parlamentar se manifestou sobre o tema. Foi aprovado em primeira discussão um projeto que institui o Fundo Municipal de Combate a Enchentes. Durante a última sessão extraordinária, dia 8, os vereadores aprovaram por unanimidade um projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Combate a Enchentes. A iniciativa é do vereador Wesley Casaforte, do PSB. Falo com muita tranquilidade sobre os impactos sobre a vida das pessoas que moram margeando a esse rio Baquiriú, principalmente próximo à região ali do aeroporto, a região do Ano do Veloso, Cidade Serode, Jardim Presidente Dutra e também o Nova Bom Sucesso, aonde a vida inteira essas pessoas são impactadas de forma direta, sem contar quantas e quantas pessoas de formas indiretas. Nós estamos falando de mais de 300 mil habitantes que são impactados em todo o período de chuvas em questão às enchentes dentro da cidade. E a cidade é castigada, e não falo somente pelos esses 300 mil habitantes, mas falo pelos quase 1.500.000 habitantes da nossa cidade que se utiliza desse acesso, que se utiliza dessa passagem, porque não é só quem mora, quem se utiliza do acesso, muitas pessoas também têm empresa na região e utiliza desse acesso. E falo aqui, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, que por brigas partidárias políticas, a vida inteira a cidade de Guarulhos foi castigada pelo governo estadual. O governo do estado de São Paulo, que sempre foi omisso a essas questões dos impactos das enchentes dentro da nossa cidade. É uma vergonha para Guarulhos. Os vereadores do PT, Maurício Brinquinho e Janete Rocha Pietá, também apoiaram o projeto. Eu me preocupo muito com essas questões que o vereador falou sobre o impacto das chuvas e o impacto financeiro que isso acresce aos munícipes. E eu vejo a preocupação, e aí é onde a gente tem que ter uma linha sempre igual, porque hoje a ProGuarulhos faz um serviço fundamental nas questões de enchente. E que, de repente, até mesmo esse fundo poderia ajudar também na ProGuarulhos. O Jardim Campestre está solicitando à prefeitura para fazer as obras agora, que não é o período da chuva. Aproveito para dizer que vou votar sim, é um projeto relevante. E lembro ao prefeito e toda a sua assessoria que manutenção, desassoreamento é necessário fazê-lo agora. O item ainda precisa ser votado em segunda discussão. A expectativa é que a votação seja na próxima sessão extraordinária. Se você é jovem e está à procura do primeiro emprego, vale a pena conferir os cursos preparatórios oferecidos pela Prefeitura para quem busca ingressar no mercado profissional. A Secretaria do Trabalho de Guarulhos oferece de forma gratuita o programa chamado Meu Emprego, Trabalho em Equipe, para quem quer ingressar no mercado profissional e ainda não se sente preparado para a empreitada. Durante as atividades, os alunos vão aprender a elaborar currículo e se preparar para entrevistas de emprego. Por meio do autoconhecimento, vão identificar suas competências e habilidades, além de estabelecer metas de carreira e de vida. Para participar, o interessado deve ser maior de 16 anos, estar desempregado, morar em Guarulhos e cursar ou estar formado no ensino fundamental. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência no ato da inscrição.
As inscrições para as 30 vagas disponíveis vão até o dia 24 de setembro e devem ser feitas por um dos telefones que aparecem no vídeo. Serão 12 encontros no total. As aulas acontecem de maneira presencial a partir do dia 27 de setembro, no Adamastor Centro. Nós encerramos essa edição com um convite. Nessa sexta-feira, às 19h, o programa Ponto de Vista recebe Alexandro Melo, atleta olímpico de salto triplo e em distância. Confira um trecho da entrevista. Como é que com 12 anos você vira e fala assim, olha, decidi o que eu vou fazer, não quero mais jogar bola, agora eu quero ser um atleta. Como que foi para sua família, por exemplo? Porque quando a gente fala, joga bola, o pai leva, ou a mãe leva, ou a avó, ou uma tia, alguém acompanha, tem um incentivo, tem aquela coisa de vai dar certo, vai seguir em frente, não vai, e de repente você fala assim, quer saber, mudei. Como é que foi para eles? Foi natural? Teve apoio? Teve aquele, pera lá, você já está jogando, será que não é melhor continuar aqui? Como é que foi? Então, é que nem eu estava vendo uma reportagem da Rebeca. Ela acabou de voltar das Olimpíadas e trouxe 2 medalhas para o Brasil. E eu vi que uma criança falou que ia começar a fazer ginástica por conta de ter assistido ela. Eu acho que mais ou menos foi isso que aconteceu comigo. Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!